FM. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras, uma forma de iniciarmos a semana logo de uma forma e uma consciência mais positiva. O tema de hoje, experiências adversas na infância, é o Dr. André Moreira que vai abordar este tema. E, doutor, antes de mais, bom dia. Bom dia. E quero fazer-lhes o desafio, como sempre o faço, caso queira colocar alguma questão sobre o tema, poderá fazê-lo através do telefone 255-539-098, que tem um custo para a rede fixa nacional, ou então para o e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Doutor, experiências adversas na infância, isto tem pano para mangas e há muitas circunstâncias aqui, e de facto estas experiências adversas na infância, se forem mais pela negativa, que é o que acontece na grande maioria das vezes, por isso adversas, sim, exatamente, já diz tudo, isto depois, a construção destas crianças a tornarem-se em pessoas adultas, vão ter grandes problemáticas na sua construção, não é? Sim, exatamente, é mesmo isso, porque, aliás, eu até começo por dizer que houve, há uns anos, já alguns, infelizmente, um estudo grande que foi feito acerca destas experiências adversas na infância. Não foi feito em Portugal, mas foi feito em várias partes, não foi feito por cientistas portugueses, mas foi feito em várias partes do mundo, penso que também incluindo Portugal, em que se descobriu que as vivências negativas que as crianças atravessam, muitas vezes não sendo experiências daquelas a que nós estamos habituados a chamar trauma, por exemplo, um acidente grave, estarem expostos à guerra, estarem expostos a circunstâncias criminosas ou outro tipo de coisas, apesar de não serem isso, têm um impacto muito forte nas pessoas. E esse estudo veio trazer uma perspectiva assustadora, diria eu, porque mostrou que estas experiências adversas na infância são preditores, ou seja, nós vivenciarmos isto prediz, muitas vezes, até doenças, por exemplo, cardiovasculares, prediz a diabetes, prediz o desenvolvimento de doenças oncológicas, porque tem um impacto tão forte em nós, na forma como o nosso cérebro se desenvolve ao longo dos anos e na forma também como depois as nossas vivências ocorrem, ou seja, o meio em que nos damos, o extrato socioeconómico, as pessoas com quem estamos, como nós dizemos normalmente, as influências que temos, que isto acaba por nos expor a muitas mais coisas, acaba por fazer com que a nossa vida seja complicada a um nível em que muitas doenças, mesmo fora as psicológicas, aparecem. E às vezes nós não sabemos bem o porquê e pensamos, porque é que isto não havia de ter calhado na rifa, não é? Que sorte a minha. E às vezes estas coisas são já potenciadores disto, e é assustador. Muito assustador. Normalmente uma criança que tenha estas problemáticas na sua infância, que consequências assim mais graves se podem vir a despolutar depois no futuro? A ansiedade, se calhar... Exatamente, sim. Para além destas doenças físicas que eu estava a dizer, e isto é uma coisa que se vê, sim, na adolescência, na infância também, mas depois notamos muito nos adultos, não é? Porque depois somos nós que vamos ao médico e sofremos com as consequências, porque enquanto somos jovens, felizmente, o nosso corpo consegue lidar com isto, mas a um nível mais psicológico temos ansiedade, temos depressão, temos muito maior risco de desenvolver patologias do foro psicológico, sejam elas uma perturbação obsessivo-compulsiva, por exemplo, perturbações do espectro alimentar, uma anorexia, uma bulimia, principalmente mais nas meninas. Temos também, às vezes as crianças desenvolvem uma certa dificuldade de regulação emocional, ou seja, muita dificuldade em lidar com as suas emoções, em comportarem-se na sala de aula, em terem comportamentos desviantes, aqueles que nós chamamos de desviantes, de serem um bocadinho mais delinquentes, de consumirem droga, de fazerem coisas que nós vemos como negativas e que vemos como às vezes sendo a causa, ou seja, o meu filho, o meu neto, aquele vizinho tem um problema porque faz isto, mas a maioria das vezes isto não é a causa. Isto é um sintoma em que acontece algo, normalmente
algo que se vai acumulando ao longo do tempo, e depois a criança responde, adulto, seja quem for, a pessoa responde a isto com uma fuga, procura fugir, procura manifestar a sua emoção a algures, e isso dá origem a comportamentos. Por exemplo, na questão da toxicodependência, normalmente ninguém é toxicodependente porque, passando aqui, a expressão lhe apeteceu, hoje lembrei-me e vou ser toxicodependente. Não é bom para ninguém. Normalmente aquilo que acontece é que existe uma dor emocional muito grande na pessoa, que a pessoa passou por situações complicadas, não tem apoio social, muitas vezes há falta de recursos financeiros, e então, devido a essa dor, a pessoa procura opções para se sentir melhor. E às vezes... Uma fuga, exatamente. Não é? Só que às vezes a opção para se sentir melhor... Depois, no futuro, vai ser o resultado de todos nós sabemos. Mas estas situações pode acontecer, o doutor já falou aqui numa questão de guerra, porque depois, e como a gente costuma dizer que as doenças são psicossomáticas, Sim. porque é o pensamento que vai fazer a somatização. Ou a soma desses pensamentos vai depois dar o resultado, não é? Sim. Mas também pode haver aqui crianças que, mesmo sem sendo diretamente maltratadas pelos seus familiares, mas que também podem ter a sua complicidade só por ver o problema até, às vezes, nos pais. É mesmo isso, é mesmo importante que eu diga isso, e é por isso que, na minha perspectiva, pelo menos, é por isso que é assustador. Porque nós estamos habituados a pensar, ok, quais são as crianças que sofrem as consequências? Quais são as crianças que estão mal? São aquelas que estão na Ucrânia, que estão na Palestina, são aquelas que estão institucionalizadas, que passaram por situações violentíssimas. Só que este estudo veio dizer, não, afinal não é assim. Afinal existem muitos outros aspectos da vida de uma criança e da vida de uma pessoa que podem ter consequências negativas. Apesar de serem coisas que nós às vezes até achamos corriqueiras ou que achamos que são, entre aspas, pequenas. São coisas que nós acabamos por vivenciar todos os dias, mas que às vezes podem dar asneira. E estamos a falar de, às vezes, negligências, por exemplo, falta de afeto, falta de cuidados. São experiências adversas, porque nós temos que reparar que uma criança depende do adulto para viver a vida de uma maneira correta, por exemplo, para lidar com as emoções. Se eu não tenho esse suporte de um adulto responsável, que cuida de mim, que veja aquilo que eu preciso, que me dê tudo aquilo que eu preciso para me desenvolver enquanto ser humano funcional e, entre aspas, completo, isto é uma experiência adversa, que eu não consigo lidar com a vida conforme eu deveria. Então vou ter consequências no futuro. Estamos a falar de, por exemplo, divórcios dos pais que são cheios de conflitos, em que a criança está ali no meio e não percebe bem aquilo que está a acontecer, mas que vivencia de uma forma muito intensa. Não é? Porque, no fundo, gosta das duas pessoas. Exatamente. E vê as duas pessoas ali a discutirem, não é? Sim, e às vezes pensa que a culpa é da criança. Que é dela. Porque é que eles estão a fazer isto, não é? De repente isto aconteceu, se calhar eu fiz alguma coisa, porque nós, quando somos crianças, temos muito esta sensação de que o mundo gira à nossa volta também, não é? E que eu tenho controle sobre alguma coisa. Então, se os meus pais estão a discutir e até se divorciam e estão chateados e gritam muito, se calhar fui eu que fiz. Isto é uma experiência adversa. Podemos falar aqui de mais coisas, por exemplo, os pais terem sido presos. Uma criança que tem o pai preso ou a mãe presa acaba por ser uma experiência adversa. Porquê? Porque o pai ou a mãe não está presente. Porque... A ausência, não é? Exatamente, a ausência, porque chega à escola e se calhar alguém lhe diz alguma coisa, o teu pai está preso, o teu pai não sei o que, é gozado, os professores tratam de maneira diferente, sofre consequências a nível social. Temos, por exemplo, doenças prolongadas dos pais, que podem ser também, dos pais ou dos familiares que sejam muito próximos, que podem ser bastante adversas, no sentido em que a criança, mais uma vez, não sabe lidar com as emoções que estão a surgir-lhe, com as coisas todas, com o ambiente pesado da família, muitas vezes, com mudanças nas rotinas, uma série de acontecimentos que ultrapassam a compreensão da criança, e que se nós não estivermos lá para dizer, olha, acontece isto, acontece aquilo, está tudo bem, nós estamos aqui para ti, apesar disto estar a acontecer, e de termos tempo para a criança para lhe mostrar que o mundo não é só aquilo, depois tudo isto é intrusado e é numa altura em que o cérebro da criança está a desenvolver. Portanto, em vez de se desenvolver de uma forma linear, ou seja, o meu cérebro tem tudo aquilo que precisa para se desenvolver com o potencial máximo, de repente estão aqui novas coisas que fazem os meus neurónios crescerem de maneiras diferentes. Os pensamentos, como o Raul dizia bem, ocorrerem de maneira um bocadinho diferente, juntar-se ali a negatividade toda, que muitas vezes traduz-se em sintomas físicos, traduz-se em sintomas psicológicos, e apesar de muitas vezes estas pessoas que sofrem muitas experiências adversas na infância serem seres humanos funcionais e muitas vezes até terem resultados bons na sua vida, mais tarde, se nós formos falar com um adulto,
percebemos o impacto que todas essas experiências tiveram, porque quando se é criança muitas vezes não nos apercebemos, não é? Mas na vida futura, na idade adulta, quando já temos mais capacidade de introspecção, de perceber exatamente aquilo que se passou na nossa vida, de repente temos, ok. Então é por isso que eu tenho esta dificuldade em ter amigos. Ou alguém até ajuda-lhe a abrir a porta e ele consegue se aperceber com facilidade. Sim. Foi derivado à sua infância, que acabou por, em adulto, ter algumas reações que até ele próprio é contra à sua forma de agir. É isso, às vezes até a própria família, que a rever memórias, a ver fotografias, a contar histórias do passado, a pessoa lembra-se, isto aconteceu, e se eu agora tivesse isto a acontecer ao meu filho, por exemplo, eu acho que seria uma coisa muito negativa. Se calhar é por isso que eu sou assim. Eu até no psicólogo, por exemplo, até ao ver um programa de rádio, quem sabe, lembrámos-nos destas coisas que têm profundo impacto em nós e que nós, enquanto adultos, enquanto pais, avós, padrinhos, tios, seja o que for, também não queremos que as nossas crianças sofram. E, entretanto, por exemplo, é claro que quem sofre na pele, como o exemplo que o Sr. dava, por exemplo, de chegar a ter um pai ou uma mãe presa, chegar à escola e as pessoas falar, a pessoa sofre porque ouve. Mas também pode acontecer, se calhar a dor até é mais forte, quando ninguém até é capaz de não dizer nada, mas às vezes um simples olhar diferente. Isto é quase como quando, por exemplo, a gente tem um obsesso. Parece que toda a gente olha para a gente porque temos um obsesso na face. Certo. E muitas das vezes as pessoas olham de uma forma normal. Nós é que julgamos que estão a olhar para nós por causa de termos um obsesso. Porque nós estamos conscientes disso, não é? Estamos com aquela consciência ativada. Uma criança que normalmente que dirigem essa palavra pelas más razões, apercebe-se logo de imediato que eles estão a prejudicar. Mas poderá a dor ser maior quando ninguém diz nada e a pessoa está a sentir que alguém quer dizer e que não diz. Sim, e já estamos a falar de uma outra experiência adversa na infância, que é a exclusão, não é? O estigma. O estigma, que é o ultrapassar, o extrair daquilo que às vezes nem sempre é explosivo na hora, não é? Sim, e aí é que a coisa começa a acumular, porque não é só eu tenho o meu pai preso, a minha mãe está presa e sofro isso em casa, com a família, tenho que estar sempre a ir, por exemplo, a tribunais, ou até gostava que o meu pai estivesse presente numa determinada atividade em que eu vou estar no jogo de futebol, por exemplo, e ele não está. Só isso já é mau. Só que depois, chegar à escola e não ter o apoio das pessoas, ainda por cima perceber que existe uma exclusão, eu não vou convidar o Ruben para jogar futebol porque o pai dele está preso e o pai dele é mau, ou eu não vou convidar o José para fazer uma festa em minha casa, uma festa de anos, porque a mãe dele está presa e que eles são criminosos, isso é mau, vou excluir esta pessoa, vou trazer-lhe dificuldades a nível social. E a criança muitas vezes sente-se não percebe, não é? Sente-se enraivecida, sente-se culpada, sente-se envergonhada, muitas vezes, porque são coisas que querem dizer, apesar de não terem algo a ver diretamente com esta criança, muitas vezes percebem como sendo, isto há algo errado comigo, as pessoas não gostam de mim, eu não consigo desenvolver as relações sociais conforme se calhar eu deveria, e isto vai-me trazer dificuldades quando? Na idade adulta, quando eu for, por exemplo, trabalhar e tiver que me relacionar com os colegas. Quando eu precisar de fazer uma apresentação um dia, na escola, na faculdade, no trabalho, e penso que toda a gente está a olhar para mim de uma forma muito negativa, me está a julgar porque algo está errado comigo. E se eu penso que está algo errado comigo, então os outros também veem isso, certeza, não é? Porque eu devo ser muito mau, e eu se calhar não vou conseguir fazer a apresentação, se calhar vou ser muito ansioso, se calhar vou evitar até progredir, por exemplo, na carreira para determinada função, porque não consigo fazer isto. Imaginemos que, agora pegando aqui num exemplo que poderia acontecer, que eu espero que não seja o caso, mas o Raul tinha problemas acerca da sua voz no passado, que as pessoas julgavam a sua voz, o desenvolvimento de uma voz mais grossa, não é? Rapaz, que acontece na escola muitas vezes. Se calhar nunca conseguiria ter sido radialista, não é? Nunca conseguiria estar atrás do microfone porque julgava-se a si próprio e tinha muitas vezes, podia ter vergonha, não é? Relativamente à voz, não é? Exatamente. E achava que eu não era capaz de fazer nada com ela. Exato, mas felizmente isso não aconteceu e está aqui a dar a volta. São crenças que nós criamos, não é? Exatamente, e muitas vezes advêm destas pequenas coisas que se vão acumulando, mas quando nós estamos lá, se calhar não são assim tão pequenas quanto isso, nós muitas vezes não temos noção disso e achamos que é o desenvolvimento normal, mas é mesmo muito importante estar atento às crianças, estar atento àquilo que elas estão a viver
e pensar que, se para nós, adultos, uma coisa que nós estamos a vivenciar já é complicada, por exemplo, no caso do divórcio, por exemplo, no caso da morte de alguém, de uma doença, para aquela criança é complicada 20 vezes porque ela não percebe o que está a acontecer, ou se percebe, não tem a informação toda. Até percebe, ok, isto é mau, mas é mau porquê? O que é que isto implica para mim? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu podia ajudar mais? Será que agora eu vou ficar sem casa? Será que agora, porque a minha mãe perdeu o emprego, eu já não vou poder ir à escola? Nós temos que explicar isto às crianças e ser um suporte. Às vezes o suporte também engloba ir ao médico de família, perceber se o comportamento mais estranho que o meu filho está a ter tem alguma coisa a ver com uma causa física, se tem alguma coisa a ver com uma causa psicológica. O médico de família muitas vezes, isto é muito frequente acontecer, encaminha para uma especialidade diferente se for preciso, ou até para a psicologia. Posso perceber logo, ok, meu filho antes não fazia xixi na cama e agora de repente está a fazer xixi na cama novamente. Se calhar isto é psicológico. Primeiro vou ao médico excluir causas físicas, depois vou ao psicólogo, vou perceber aquilo que está a acontecer, e depois falam com os profissionais, eles também dizem, ok, olha, agora tenho que dar apoio desta forma, agora nós podemos dar apoio assim. E perceber que não é sempre que isto acontece. As crianças, apesar de às vezes não perceberem as coisas, têm muita capacidade de adaptação, de resiliência, de conseguirem fazer recuperar e resolver-se a elas próprias, muitas vezes com a ajuda dos adultos, mas é muito importante nós estarmos lá para ser o amparo e não permitir que o acumular dessas coisas depois leva a que no futuro a criança tenha problemas. Até porque o nosso corpo dá muitos sinais. Muitos. E é só importante estar atento a eles. Exato. Doutor, pode acontecer também, digo eu, por exemplo, uma criança até ter toda a proteção familiar, mas depois vem a fase da escola. O facto do outro chegar lá sempre com a última geração de um telemóvel, o facto de chegar lá sempre com roupa de marca, será que isso pode vir também, de alguma forma, a afetar, mas pode ser uma condição também adversa para o melhor crescimento dessa pessoa, quando a outra vê que o outro tem tudo e ela quase não tem nada, e não estamos aqui a falar de cuidados, mas poderá também ter alguma influência depois no crescimento? Sim, seria uma experiência dessa infância no sentido da pobreza, não é? Ou seja, do socioeconómico. Eu conheço países que o que é que fazem? Se não quiser, todos têm um uniforme. Sim, na escola, exato. E entram na escola uniformizados, são todos iguais. Claro, não tem ali para normalmente até países mais pobres, não é? Já percebem esse problema. Já percebem esse problema, o caso do Brasil, a América Latina. Sim, muitos. E o que é que fazem? Têm essa. Quem não quiser usar o uniforme vai para uma escola, para o ensino particular. Pois, aí tem que tomar uma opção diferente. Aliás, aqui costuma ser ao contrário. No privado é que existe o uniforme. E isto pode ser uma experiência adversa na infância, porque a pobreza acaba por trazer consequências grandes a nível da exclusão, a nível do quantas vezes é que eu consigo ter uma refeição, que muitas vezes, e infelizmente em Portugal isto ainda se verifica muito, nós temos pessoas, crianças e adolescentes que só têm uma refeição na escola, porque em casa os pais infelizmente não têm a capacidade de lhes dar mais do que uma refeição quente para além daquela que acontece na escola, e depois isto pode sim ter consequências na criança, porque a priva de uma série de coisas e do desenvolvimento normal, por exemplo, de viver a infância. Agora isto não acontece muito, mas antigamente, na época dos nossos avós e de alguns dos nossos pais, nós tínhamos crianças que eram privadas de viver a sua infância porque tinham que ir trabalhar muito cedo para ajudar os pais, e mesmo que não tivessem um trabalho numa fábrica, por exemplo, deles iam ajudar os pais na lavoura ou no negócio familiar. E não é que seja mau, isto traz muitas coisas boas. A criança se calhar aprende a lidar com pessoas mais cedo, aprende a fazer contas, aprende o valor do trabalho, o valor do brio, da recompensa. Sim, mas também não tem a oportunidade de estar a fazer desenhos, a brincar na rua, a correr, a jogar futebol. E depois, pode ser negativo, isso também que o Raul estava a dizer muito bem, quando isto equivale a um gozo, a um bullying por parte dos colegas. Não é só eu não tenho aquelas sapatilhas da Adidas, vamos dizer assim, e o meu colega tem, e eu tenho umas que foram compradas por 5 euros num supermercado qualquer, que foi o que dava para ter. Se eu perceber isto, mas perceber o porquê, porque meus pais me explicaram, se calhar está tudo bem, eu até percebo a luta, percebo a dificuldade e percebo que eles estão a fazer tudo por mim. Agora,
se eu, mesmo percebendo, chego à escola e as pessoas gozam comigo e dizem nós não vamos falar com esta criança, não vamos falar comigo porque ela não é assim, não tem a roupa da moda, não tem os jogos, não tem a PlayStation, não tem, sei lá, não põe nada nas redes sociais porque o telemóvel não dá para isso, por exemplo, aí sim é exclusão. É outra vez Como poderá também acontecer, doutor, do eterno infeliz, que no fundo tem tudo, mas o caso, até pegando no exemplo que o doutor diz, tem o último modelo do iPhone, por exemplo, mas o iPhone durante 2 anos não lança nenhum modelo e a pessoa torna-se infeliz porque não sai um telefone novo. Mas aí já estamos a falar de outra coisa. Aí já tem a ver com a educação em casa. É com a educação que vai em casa. Doutor, estamos a avançar muito rapidamente, porque andamos em boa companhia. Passa depressa, mas se houvesse algumas questões, até para termos a possibilidade de responder às questões que os ouvintes colocaram, iríamos avançar, depois voltaríamos, se tivéssemos tempo, para dar continuidade ao tema. Temos, sim senhor. Temos aqui 2 perguntas, e para uma delas eu não sei bem se já respondi ou não, mas eu vou tentar responder novamente, que é: o corpo pode reagir a traumas da infância mesmo sem lembranças claras? Esta pergunta é complicada e a resposta é que sim. E porquê? Porque nós às vezes, devido à questão problemática, à questão traumática, muitas vezes que nós vivemos em criança, o nosso corpo age em modo de defesa. Ou seja, o nosso cérebro está preparado para nos fazer seguir a espécie. Temos que sobreviver. E tem mecanismos que dizem assim: ok, se uma coisa é muito má, que quando eu me lembro dela me faz sentir muito mal, faz sentir como se eu não pudesse sair da cama, como se eu não pudesse comer, não pudesse beber, se eu fico com uma dor psicológica muito grande, tanta que até às vezes penso em acabar com a minha própria vida, muitas vezes ele diz assim: ok, então eu vou eliminar esta memória. E acontecem, eu tenho casos de pacientes que não se lembram das coisas más que aconteceram, apesar de saberem que elas aconteceram, e depois em trabalho que nós fazemos juntos, conseguimos chegar lá e reprocessar aquilo de uma maneira saudável. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes, e eu até diria a maioria, quando nós passamos por uma situação má, não nos lembramos, o corpo lembra-se na mesma, porque nós temos os nossos registros, sim, e o nosso cérebro está a desenvolver-se de uma forma, quando aquilo acontece, que pode haver um desarranjo hormonal, podem existir áreas do cérebro hiperativadas, por exemplo a amígdala, que fazem com que nós nos sintamos de maneira diferente na vida geral, diferente dos outros, e ainda assim não nos lembremos, mas está lá. Porque o cérebro passa a funcionar assim. E nós não temos maneira de dizer ao cérebro: olha, desliga-te aí um bocadinho, se faz favor, não é? Porque antes fosse, não dá nem os outros órgãos, quanto mais ao cérebro, que manda neles todos. Portanto, a resposta é sim, nós conseguimos lembrar-nos deste. Lembrarmos não, menos não nos lembrando, temos esta resposta. Mas está lá Exatamente. O efeito. A dificuldade, não é? O problema. E depois tínhamos também uma outra pergunta, que era: como evitar transmitir aos filhos aquilo que vivemos em criança? E esta pergunta, se calhar ainda é mais complicada que a outra, porque a outra puxa mais a parte física, não é? A parte orgânica do problema. Aqui é muito importante que nós pensemos: ok, eu sou uma pessoa que sou o reflexo daquilo que me aconteceu ao longo da vida. As minhas crenças, os meus pensamentos, as minhas emoções refletem tudo aquilo que me construiu. A minha educação, a parte biológica também, mas muito particularmente a parte social e cultural. Se eu acho que algo está mal em tudo aquilo que eu sinto, em tudo aquilo que eu vivo, ou em partes disso, e que isto pode passar para os meus filhos, porque eu se calhar não consigo sair bem daqueles padrões que eu tenho criados ao longo de anos e anos e anos, às vezes de décadas, pode ser um mau trato, pode ser uma opinião muito cimentada por parte dos meus pais ou da sociedade, pode ser uma fase económica mais complicada. Aquilo que eu devo fazer é, número 1, analisar-me a mim próprio, através de introspeção, perceber aquilo que está a acontecer, perceber quais são os problemas que eu tenho e de que forma é que isto é exposto ao meu filho, à minha sobrinha, ao filho do meu amigo com quem eu convivo muito, por exemplo, e percebendo isto, depois procurar evitar que estes padrões se vão repetindo. Às vezes não é fácil, porque nós, por exemplo, nós psicólogos também estamos ali a falar destas coisas em relação às outras pessoas, e para nós é fácil ver, só que depois olhamos para nós e não é assim tão fácil, não é? Porque nós não nos apercebemos daquilo que fazemos a 100%, a não ser que façamos um trabalho importante acerca disso.
Se eu acho que, apesar de tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu me percebo, estou a ter dificuldade em parar com estes padrões, o que é que eu faço? Vou procurar ajuda. Mas, se eu continuar a fazer estes padrões e não tiver, por exemplo, possibilidade de procurar ajuda, que às vezes acontece, mesmo no público as coisas demoram muito tempo, eu apercebo-me daquilo que fiz, posso até arrepender-me, o que é que eu vou fazer? Vou depois falar com o meu filho, vou-lhe dizer, olha, isto aconteceu assim, 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 mas eu não fiz isto por mal, eu não fiz isto porque não gosto de ti, eu fiz isto porque estava a lidar com as minhas próprias emoções, a lidar com os meus próprios pensamentos, a pensar mal, e aconteceu isto, peço desculpa. E vamos fazendo isto, porquê? Porque ensina o nosso filho, a nossa pessoa querida, que as emoções têm repercussões, as emoções fazem uma pessoa atuar, e ensina que, ok, o meu pai é uma pessoa equilibrada, porque fez isto, mas percebeu o que estava a fazer mal, e ensina-os a ter esse comportamento, ensina-os a confiar em nós, ensina-os a saber o valor de pedir desculpa, a esquecer o orgulho um bocadinho. E tudo isto, às vezes, faz com que, mesmo quando nós não conseguimos ser plenos, porque nenhum de nós é, e apercebemos tudo aquilo que fazemos mal, consigamos ensinar aos nossos filhos coisas boas e que eles não tenham o mesmo caminho tão difícil que nós. Pode ser um bocadinho mais fácil, um bocadinho mais fácil que seja, é muito bom. É muito bom. Doutor, num minuto que temos, mesmo para dizer que até olhando ao tema destas experiências diversas na infância, que faz de facto todo sentido, até no espaço escolar, o psicólogo existir, porque é determinante, sem dúvida. É nesse sítio que se pode eliminar muitas destas barreiras e destas problemáticas que hoje trouxemos aqui neste tema. E às vezes nem é só intervir que os psicólogos fazem, eles percebem o que está a acontecer e ajudam no imediato, e isso é muito importante. Obrigado por teres dito isso, Raul, porque é mesmo muito, muito bom e importante. Muito importante. Voltamos de hoje 8 dias com mais uma Psicologia em Conversa. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença aqui na Marcoete. Muito obrigado. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer.